Olá, namastê, boa noite, Lu, boa noite, socorro, namastê, namastê, boa noite. Olá, Irve, namastê, boa noite. Hoje o nosso tema é a história do mantra que mata a morte, aqui pela Escola de Yoga do Lago. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Campelo, sou, assim como a Laís, somos professores da Escola de Yoga do Lago aqui em Brasília, que estamos iniciando as nossas atividades. Na verdade, já estamos já há algum tempo com atividades online, mas as atividades presenciais estão iniciando aqui no Lago Norte. Boa noite, Ive. Boa noite, Socorro. Namastê. Vamos aguardar só mais um pouquinho. A história do mantra que mata a morte é a história do santo Markandeya, o santinho Markandeya, um adolescente que venceu a morte por meio de sua bhakti, de sua devoção. Bhakti quer dizer devoção. O que é devoção? Muitas pessoas às vezes não sabem o que é devoção, não conhecem o significado da palavra devoção. A devoção é você se entregar, como no yoga se fala, se entregar a Deus. Os yogis creem em Deus. Deus existe para o yogi. É uma consciência cósmica, não necessariamente um homem de barbas brancas sentado sobre um trono de ouro. Deus é consciência, é inteligência, como a própria Bíblia afirma. É espírito e verdade. Está aqui em toda parte, onisciente, onipresente, onipotente, ele pode tudo. É ele que deu origem aos diferentes universos, às diferentes formas de vida na Terra, segundo os textos sagrados da Índia. Mais de 8 milhões de formas existem somente na Terra. Isso sem falar de outros mundos, de outros planetas e de outros universos, ilhas de universos que emanam do espírito, da consciência de Mahavishnu, como bolhas de sabão. Né? Cada universo é semelhante a uma bolha, contendo incontáveis sistemas solares, sistemas de mundos, e provavelmente a vida não existe só na Terra, o universo está povoado, como afirmam os Shastras indianos. Então, Bhakti quer dizer essa devoção. Inclusive, o tema da nossa live é a essência do Bhakti Yoga, contando hoje a história do mantra que mata a morte. Então, Bhakti é essa devoção, é esse amor, é essa entrega a Deus. O santinho Markandeya, que eu gostaria de ler a história dele para vocês, que está registrada no Shiva Mahapurana. O Markandeya, ele tinha uma devoção tão grande por uma das formas de Deus, porque Deus não tem apenas uma forma, ele tem todas as formas. Ele, na verdade, é aquele que é sem forma. Pelo fato de ele não ter uma forma, ele assume todas as formas. Tudo que existe, como já falei, é uma manifestação dele. Então ele pode assumir infinitas formas. E a forma que o devoto escolhe para adorá-lo, assim ele se manifesta. Para o cristão, ele vai se manifestar como Jesus Cristo. Ou para quem é católico, como Maria, não é a mãe de Jesus, que no yoga é considerado uma forma, uma manifestação da própria mãe divina, Maria, mãe de Jesus. É a mãe divina, é a mãe cósmica. Isso na visão do yoga. Ele pode se manifestar como Brahma, como Vishnu, como Shiva. Inclusive, quando falamos no cristianismo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, seria Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, o Pai, a consciência do Pai. Vishnu, a consciência do Filho unigênito. E Shiva, a consciência do Espírito Santo. E por que falamos consciência? Porque não é apenas uma personalidade ou personalidades que estão no cosmos, é uma consciência cósmica, que, como falei, que se manifesta e está em nós.
a diferença de crermos em Jesus Cristo na visão do cristianismo ortodoxo, na visão ortodoxa e na visão do yoga, do hinduísmo, é que Cristo, ou Vishnu, está em nós. Jesus existiu como um personagem, sim, há 2000 anos, esteve aqui conosco, é um avatar, uma encarnação divina, mas ele manifestou, ele encarnou a consciência do unigênito, do Filho unigênito, que é Vishnu. E todos nós devemos também seguir esse exemplo de Jesus e encarnar a consciência do Filho unigênito, despertar nessa consciência. Para compreendermos melhor, devemos pegar aquela analogia de Freud, não é, do eu consciente, do inconsciente individual, e irmos além na visão de Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, que fala do inconsciente coletivo, depois da superconsciência, e aí consciência de Vishnu, consciência cósmica, tudo está em nós. Um Jesus Cristo, ele acordou, ele despertou nessa consciência, por isso é um Cristo. Nós também devemos despertar nessa consciência maior, que inclusive os primeiros cristãos, chamados gnósticos, acreditavam nisso, foram perseguidos. Né? Todo o conhecimento que trouxeram, que fizeram emergir do cristianismo dito cristianismo esotérico, cristianismo místico, foi considerado, a partir do Concílio de Nicéia, em Constantinopla, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, 325 e 381 depois de Cristo, esse conhecimento foi considerado herege e foi excluído da ortodoxia, da visão ortodoxa e dogmática da igreja, mas ela continua existindo no seio da igreja. São os contemplativos cristãos têm esse conhecimento e passam esse conhecimento por meio de muitos escritos, de muitos livros, como Bada Greaves, Thomas Merton, William Johnston e vários cristãos reconhecidos pela própria Igreja Católica, que vem, inclusive, passando esse conhecimento desse diálogo interreligioso entre yoga, cristianismo, também o budismo e outras tradições poderosas e milenares, né, da humanidade. Então, Bhakti é essa entrega devocional, é essa entrega a Deus, é confiar, é entregar-se de fato a Deus. E Bhakti Yoga funciona por meio das orações. Então nós fazemos orações, cânticos, quando você canta para Deus, mantras, os mantras, inclusive o tema de hoje é o mantra que mata a morte, Mahamrityunjaya, esse é o termo do mantra, é o nome do mantra que mata a morte. Não se preocupem com o título, eu vou colocar no final na legenda, Mahamrityunjaya. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityunjaya. Esse é o mantra entoado pelo pequeno Markandeya, esse santinho que em um determinado momento de sua vida já havia sido profetizado que ele viveria até 16 anos. Uma criança, um adolescente, 16 anos. Essa profecia foi feita aos pais dele, que desejavam ter um filho, oraram ao Senhor Shiva, como eu falei, Shiva é a terceira pessoa da Trimurti hindu, fazendo a analogia com o cristianismo, seria o Espírito Santo. E então os pais de Markandeya, boa noite, Rose, namastê, os pais de Markandeya orando ao Senhor Shiva, implorando ao Senhor Shiva que pudessem ter um filho, eles tiveram em sonho a visão de Shiva. E Shiva então perguntou a eles: vocês desejam ter um filho que será um grande yogi, um grande iluminado, porém de vida curta, não é? Viverá até os 16 anos, não mais do que isso, ou um filho de vida longa, porém medíocre, de mentalidade, de espiritualidade medíocre. O que vocês desejam, o que vocês desejarem, eu concederei. Essa foi a promessa de Shiva, do Senhor Shiva. E obviamente eles optaram por terem um filho
santo, um filho iluminado, porém de vida curta, de 16 anos. Boa noite, Rose, namastê. E assim o Senhor Shiva concedeu a eles um filho, a esposa. Eu vou contar aqui, vou ler aqui para vocês, porque eu acho que fica bem mais interessante quando lemos, porque a riqueza do texto é muito maior. É um capítulo, como falei, do Shiva Mahapurana. Ó puro, ó virtuoso, ó Senhor do touro orgulhoso de olhos, ó mel límpido, ó água da vida, ó Senhor de belos olhos, ó leão entre os imortais, eu oro, diga-me, quem é meu parente aqui? Santo Sundarar. Uma vez existia um pobre Brahmane chamado Mrikandu, que não tinha filhos. Ele e sua esposa oraram para o Senhor Shiva para que lhes desse um filho. Shiva apareceu a eles em um sonho e perguntou: Vocês preferem ter um filho brilhante em todos os aspectos, mas que morrerá aos 16 anos, ou preferem ter um filho tolo que viverá muito? Depois de muito pensar, os pais optaram pela criança nobre. O bebê nascido deles, de fato, era uma criança excepcional. Todo mundo que o via ficava atônito com admiração e alegria. Contudo, conforme o menino foi crescendo, notou que seus pais eram sempre muito protetores em relação a ele. Por fim, questionou-os a respeito da enorme ansiedade e eles lhe contaram o motivo. O menino respondeu: Dizem que o Senhor Shiva é a causa da mortalidade e da imortalidade. Não foi ele quem realizou seu desejo de ter um filho? Ele não será capaz de conceder a mim a dádiva da imortalidade se nós orarmos a ele? Os pais ficaram impressionados com a fé do menino. Eles o encorajaram a praticar o culto diário ao Lingam, que foi instalado em seu pequeno templo. O menino praticou o culto com finalidade, da maneira prescrita. Por fim, o dia de seu 16º aniversário chegou. Os pais, ansiosos, detestaram o fato de deixar o menino sair de perto deles, mas o filho não estava nem um pouco preocupado. Ele foi, como sempre, ao templo da família, seguido por seus pais ansiosos. Naquele momento, ele viu a figura assustadora de Yama. Yama é o deus da morte, o senhor da morte, caminhando ao lado dele, levando a corda em sua mão, que Yama, ele anda montado em um touro e ele carrega um laço, né? Ele laça aqueles que ele vem buscar com essa corda para levar. O Senhor da morte Yama. O menino correu em direção ao Lingam. O Lingam é o símbolo sagrado, é o símbolo que representa Shiva e que representa a energia da Shakti, da Kundalini dentro de nós. Quando a Kundalini desperta a energia da Mãe Divina, que é também o Espírito Santo dentro de nós, e ascende pelo conduto espinhal Sushumna Nadi, chegando ao Adina Chakra, ocorre a iluminação. Então o Lingam, ele é muito reverenciado, é um objeto muito reverenciado na Índia. E muito poderoso esse objeto. Certa vez, quando eu estive em um dos ashrams lá na Índia, da Yogoda Satsanga Society, fundado por Yogananda, existe um mandir, um pequeno templo dedicado a Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya foi o Paranguru de Yogananda, né? O guru do guru, é como se fosse o avô. O pai, ou seja, o mestre pai seria Sukteswar, é o mestre de Yogananda. E o avô, Paranguru, Lahiri Mahashaya. E nesse pequeno templo havia um lingam dedicado a Lahiri Mahashaya. A energia é tão poderosa porque o lingam ele representa inclusive os reatores atômicos. É muito semelhante a um reator atômico. Quando a energia da Kundalini desperta no ser humano, é como uma explosão atômica dentro do ser humano.
Por isso a pessoa ela deve estar preparada, os chakras devem estar preparados, devem estar liberados, sem os chamados nós que existem nos chakras, para que essa energia, quando ela desperta, ela possa subir, ela sobe como um raio, com uma explosão atômica dentro de você. Isso é a iluminação. E esse ser se torna um Jiva Mukta, não é, que é extremamente poderoso, como afirmava Swami Sivananda, o grande Swami Sivananda. E o Jiva Mukta, na verdade, é o primeiro nível de iluminação. Vem o Shiva Mukta, depois o Paramukta, que é alguém que já alcançou um estado ainda mais elevado. Aí vem os avatares, Avatar Kanda, Avatar Purna, que são esses seres divinos que de tempos em tempos vêm à Terra nos auxiliar, como foi o caso de Jesus Cristo, Buda, Krishna, Shankara e tantos outros. Um São Francisco de Assis, o próprio Paramahansa Yogananda, Lahiri Mahashaya, Yukteswar, são tantos que já vieram à humanidade e a humanidade continua insistindo no erro, continua não seguindo a poeira dos pés desses seres sagrados, desses seres divinos. Isso faz parte da lila cósmica. Infelizmente a humanidade é assim. A humanidade custa a evoluir, custa a cair, como se diz, cair a ficha para seguir os ensinamentos desses grandes seres. Naquele momento ele viu a figura assustadora de Yama, o Senhor da Morte. O menino correu em direção ao lingam e dizem que em cada um de seus passos um lingam de Shiva surgia, bloqueando o caminho do Deus da Morte, o Yama. O menino correu para dentro do templo e segurou o lingam de modo firme com os seus bracinhos. Yama apareceu e lançou a corda em volta do menino, mas como ele estava apertando o lingam, a corda envolveu a criança e o lingam. Ou seja, Yama lançou a corda e laçou não só a criança, mas o próprio lingam. E o lingam é o próprio Shiva, é um símbolo de Shiva. Ali tem todo o poder, como eu falei, lá nesse mandir, a Lahiri Mahashaya, quando eu estive lá, a energia é muito poderosa. Eu vi os indianos numa reverência, chegavam um grande número de indianos e ficavam ali, e quando você senta para meditar, você mergulha, porque o local é realmente abençoado por aquela energia, por aquela vibração muito poderosa. É o próprio Shiva, é como se fosse o próprio Shiva que estivesse ali. Então o laço de Yama, né, o deus da morte, ao laçar Markandeya e pegar no próprio lingam, é como se pegasse Shiva. É como se Yama, o deus da morte, quisesse levar não só o Markandeya, mas Shiva. E Shiva é o Senhor. O menino assustado gritou: ó Shambhu, salva-me, salva-me, estou sozinho e desamparado. Imediatamente o Senhor apareceu saído do lingam e falou com ele: não tema, disse com gentileza, não permitirei que a morte o leve embora. Então, virando-se para Yama, ele disse: ó Yama, você pode voltar para sua morada. A criança foram dados apenas 16 anos de vida e você veio no momento combinado para cumprir sua obrigação. Você pode ter minha palavra de que foi feito. Agora eu vou assumir a partir daqui. Yama fez uma reverência ao Senhor e disse: ó Senhor, é você quem concede a mortalidade e a imortalidade. Você é o Criador, preservador e destruidor. O que posso fazer além de obedecer aos seus comandos? Dizendo isso, Yama partiu. Shiva ergueu a criança, que tinha fechado os olhos, já que estava com muito medo, e abri-los e observar o que acontecia. Minha criança, minha querida criança, disse o Senhor, não tema, meu devoto nunca pode cair. A própria morte será impotente contra meu devoto. Sua fé e sua devoção não deixarão de ser recompensadas. Eu lhe concedo uma vida muito, muito longa.
Você viverá durante todo esse Mahavantaram. O Mahavantara é o ciclo cósmico. Não existe o universo, o nosso universo, ele tem um tempo de duração, que segundo os textos sagrados é de 311 trilhões de anos. Yukteswar, o mestre de Yogananda, afirma que na verdade é 314 trilhões de anos terrestres, é a duração do nosso universo. Então Shiva disse a ele: você viverá durante todo esse período do Mahavantara, o ciclo do tempo, o ciclo cósmico. Então ele é considerado na Índia, Markandeya, um imortal. Nós lemos na Bíblia a respeito de um grande ser, que inclusive a própria Bíblia fala que é uma espécie de Cristo, que é também um imortal, sem genealogia. E é um ser divino na Bíblia. No hinduísmo existem vários deles, vários desses seres divinos. Quem pode ser considerado um imortal ou quem pode realizar a imortalidade? Somente aquele que venceu a si mesmo, em todos os sentidos. Aquele que derrotou todos os seus desejos e que derrotou a própria mente é considerado um imortal. Quando nós entoamos esses mantras sagrados, e principalmente o Mahamrityunjaya, que é esse mantra a Shiva, com a verdadeira devoção, com o verdadeiro amor, não é entoar o mantra uma vez na vida, é entoá-lo constantemente, como Markandeya fazia, num amor e numa entrega total. A vida dele era entoar esse mantra. Ele alcançou uma conexão tão poderosa com Deus, com o Senhor Shiva no caso, que ele se tornou um imortal. Esse mantra é entoado por nós, por pessoas comuns, né, que ainda não atingimos a consciência de um Markandeya, mas que estamos nesse caminho. É óbvio que se for entoado com a verdadeira devoção, nós temos a proteção divina em relação a qualquer adversidade, inclusive as doenças, até mesmo em relação ao Covid. Por que não? Tudo é a fé. Você cria um campo de força que vem de dentro para fora, com a devoção, com Bhakti Yoga. Tudo é energia. O Covid ou qualquer outra doença, qualquer vírus tem uma vibração, e é uma vibração baixa. Se a sua vibração, se o seu campo energético é superior, é feito de pura fé, devoção, luz, não há mal que chegue perto, que se aproxime. É eletrocutado pela sua própria energia, pelo seu próprio campo áurico, pela sua própria devoção. Então, quando nós entoamos uma oração, um mantra, ou fazemos uma oração, nós estamos criando em torno de nós esse manto protetor, essa energia protetora. Isso não significa que você não vá tomar os cuidados físicos necessários, mas é fundamental a devoção, a fé, a entrega. Isso não ocorre sem Bhakti, sem a verdadeira devoção, a verdadeira consciência de que o Senhor está aqui. Se existe um segundo, 1 milímetro de falta de fé, como ocorreu, como lemos na própria Bíblia, quando Pedro, né, viu Jesus andando sobre as águas, e ele disse a Jesus: Senhor, permita que eu vá ter contigo. E Jesus disse a Pedro: venha, Pedro. Então Pedro sai do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. E Pedro duvidou por um segundo. Por um segundo Pedro duvidou. A dúvida de Pedro funcionou. Aquele campo energético que primeiro foi a fé. O que é fé? Fé é realização. Fé não é mera crença, não é só crer. Ah, eu creio. Não, isso é pouco. Fé é realização divina. Então aquela realização que ele teve de início, quando viu Jesus andando sobre as águas, e ele pensou: Jesus permitiu que eu possa ir, então eu vou. Mas quando ele duvidou por um segundo, aquele campo energético, que inclusive era um laço de luz, muito provavelmente ligando o mestre, né, Jesus ao discípulo, aquele laço se desfez. Aquele campo energético se desfez por um segundo. E o que aconteceu? Pedro começou
a afundar e pediu socorro, socorro, Senhor. E Jesus veio, estendeu a mão e tirou Pedro ali daquela situação, levando-o novamente para o barco. Então a fé é não duvidar, nem por um segundo. É orar e vigiar sem cessar, como diz a Bíblia e como dizem nós e como dizem os iogues. É estar nessa conexão do Pranava Japa. Pranava Japa é a oração incessante, entoando os mantras. Você está em casa, você está sozinho em casa, você está nessa conexão. Você está fazendo qualquer outra coisa que você está sozinho, você está dirigindo o carro, você está nessa conexão. Ainda que mentalmente entoando, praticando o Pranava Japa, você está conectado com o Senhor. Você está conversando com um amigo, dentro de você, você continua ali, mesmo conversando, mesmo fazendo outras coisas, você continua no seu coração, entoando aquele mantra. Eu me lembro até da história de um monge da ordem da Self-Realization Fellowship, ele recebendo uma bronca do mestre e dentro dele ele continuava afirmando: eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu guru, apesar de estar levando uma bronca do mestre. O coração dele estava nessa contínua conexão. Isso nós não conseguimos de forma fácil, isso nós conseguimos com a própria prática. A mente, ela funciona da seguinte forma: você começa a fazer uma oração, né? No cristianismo são chamadas orações jaculatórias. Então, meu Deus, eu te amo, meu Senhor, eu te amo, meu Senhor, eu te amo. Ou então, me ensina a te amar, me ensina a te amar. Isso dentro do seu coração. Você vai praticando isso. Chega um momento em que a mente, o racional, cansa dessa repetição. Mas se você continua mentalmente repetindo, repetindo, existe uma barreira, assim como quando o avião, né, o avião ele quebra a barreira do som, nós quebramos a barreira do próprio cansaço da mente. E quando a mente, esse cansaço mental é quebrado pela devoção, pela prática de Bhakti, a mente sozinha, o inconsciente, começa a fazer essa repetição naturalmente. Você vai dormir e o seu inconsciente está lá, você dormindo, deitado, dormindo, e o inconsciente está lá: eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Deus. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Seja qual for o mantra que você escolheu para praticar, o seu inconsciente está repetindo. E de tanto o inconsciente repetir e repetir esse mantra, chega um momento em que ele é lançado, a repetição do mantra é lançada na consciência cósmica ou na superconsciência, e a superconsciência responde como ondas de alegria, ondas de bem-aventurança. Isso é Pranava Japa. Isso no yoga, no cristianismo é chamado de a prática da presença de Deus, ou orações jaculatórias, que era o que Markandeya fazia com o mantra para o Senhor Shiva. Viverá, então Shiva diz a ele, viverá lá e fará tapásia. Tapásia quer dizer austeridades, meditações durante todo esse ciclo de criação. Depois se unirá à essência sem forma no final desse tempo. Não tema, ninguém pode mais feri-lo. Dizendo isso, o Senhor partiu. Depois de ficar com seus pais por um tempo, Markandeya, como ele passou a ser chamado, partiu para o Himalaia, pois percebeu que o único objetivo da vida era contemplar o Senhor Supremo. Muitos éons se passaram com o sábio em contemplação profunda. Como sempre, Indra, o rei dos deuses, ficou com ciúme dele, pois pensou que o desejo de Markandeya era usurpar sua posição. Para atrair o sábio e fazer com que ele caísse presa da paixão, Indra enviou seu séquito formado por Kama. Kama é o deus do amor, é o deus da sensualidade. Seria o Cupido na nossa tradição ocidental, é Kama.
E porque Markandeya é um imortal? E porque ele conseguiu essa imortalidade por meio do mantra a Shiva? Porque era puro. Porque era uma criança, um adolescente totalmente puro. A pureza gera no nosso organismo Oja Shakti. Claro que isso não é para qualquer um. Por isso são poucos os que verdadeiramente conseguem esse estado de consciência. Ele era tão puro, Markandeya, que se tornou imortal por meio de sua devoção a Shiva. E Indra, o deus invejoso, com inveja de Markandeya, pensando que Markandeya queria, na verdade, usurpar o estado do próprio Indra, o deus dos raios, dos relâmpagos, né, o deus dos deuses, Indra, ele então quis tentar Markandeya. Ele pensou, bom, Markandeya alcançou esse estado tão elevado que me faz inveja porque é puro. Como eu posso fazer para destruir, não é, a imortalidade de Markandeya, fazendo com que Markandeya sinta desejos? E ele então envia o deus da sensualidade, que era Kama. Kama, deus do amor, da sensualidade, as apsaras, que são as donzelas celestiais, as dançarinas cósmicas, em todos os lugares para onde Kama ia, a primavera vinha em seguida, acompanhada pela brisa perfumada Malaya. Eles foram para o local sagrado, conhecido como Badrishara, onde o sábio tinha seu eremitério, e transformaram aquele lugar sombrio em um ponto de beleza. A estação primaveril chegou, a lua crescente decorou o céu da noite, flores abriram-se em profusão, e as trepadeiras grossas ficaram carregadas de flores de onde pingava mel. Abelhas inebriadas zumbiam por todo lado, embriagadas pelo néctar que fluía em abundância. A atmosfera era suficiente para despertar pontadas de paixão no coração do asceta mais severo. Kama chegou, trazendo seu arco de cana-de-açúcar, e acompanhado por um grupo de apsaras, dedilhando seus alaúdes e cantando com doçura. O sábio estava sentado em meditação, Markandeya, com os olhos semicerrados, depois de ter terminado de oferecer as suas oblações para as chamas do fogo sacrificial. Ele parecia tão brilhante quanto o próprio fogo. As apsaras aproximaram-se e começaram a dançar. Os músicos dedilhavam seus instrumentos com suavidade quando Kama colocou sua flecha de 5 pontas esticada em seu arco. A dançarina celestial avançou lenta e sensualmente no ritmo da música diante do sábio. Suas roupas transparentes estavam se soltando e seus cabelos esvoaçantes cobriam seu rosto. Foi nesse momento oportuno que Kama lançou suas flechas. Markandeya abriu os olhos. Indra e seus companheiros, que observavam o que acontecia com discrição, atrás da segurança de um arbusto, ficaram pálidos, pois não tinham se esquecido do que havia acontecido a Kama quando ele ousou fazer algo como aquilo ao Senhor Shiva, a seu próprio pedido. Um tempo atrás, Kama tentou o Senhor Shiva. E Shiva, como é um asceta, é um total renunciante, é o rei dos yogis, ele fulminou Kama, ou seja, fulminou o desejo por meio de seu poder do olho espiritual. E os deuses sabiam disso, o próprio Kama, obviamente, sabia disso. Então eles temiam que poderia ocorrer novamente isso, porque Markandeya era discípulo de Shiva. Dessa vez, Kama estava tentando o mesmo truque em um dos devotos de Shiva e eles estavam um pouco inseguros sobre as consequências de suas ações. Eles estavam prontos e em posição para fugir se as coisas parecessem estar saindo do controle. Shiva, ele também é conhecido como o destruidor do cosmos, de Maya. Ele destrói a ilusão. Tudo que é ilusório
Tudo que nos leva para distante da consciência cósmica, Shiva tem a função de destruir. Ele é o destruidor cósmico. Ele é aquele que destrói para renovar. Então ele destrói o próprio karma, ele destrói toda a negatividade para renovar, para fazer com que todo o cosmos retorne ao seio do Espírito, retorne a Deus. Por isso ele é o yogi por excelência. Viu as dançarinas paradas, acanhadas diante dele, isso Markandeya, e sorriu para elas. Ele era um com o Supremo e soube o que se passava na cabeça delas. Fez um gesto para Indra, que estava espiando atrás do arbusto. Indra deu um passo à frente com vergonha e prostrou-se diante dele, pedindo a Markandeya para que o perdoasse. O sábio garantiu, porque Markandeya era onisciente, então ele viu, por meio de sua percepção interna, tudo o que estava ocorrendo, tudo o que eles estavam desejando fazer contra ele, ele percebeu. E como ele era um sábio de natureza pura, de natureza doce, em vez de se enraivecer, de se irar contra os deuses, ele permaneceu tranquilo. Como quem diz, eu sei que vocês estão aí, estão escondidos, eu sei de toda a trama de vocês. Ao invés de se irar, sorriu para eles. O sábio garantiu a Indra que ele não tinha o menor desejo de usurpar sua posição e que seu único desejo era cultuar a Deus sem interferência. Quando Indra partiu, as encarnações de Vishnu, conhecidas como Nara e Narayana, aproximaram-se de Markandeya para abençoá-lo. Eles lhe disseram para pedir qualquer dádiva, e depois de muita persuasão, o sábio pediu para ter um vislumbre de Maya. Maya quer dizer a ilusão divina do Senhor. Aquele de fato foi um pedido estranho. Todos nós temos o hábito de pedir ao Senhor que retire o véu da ilusão, mas Markandeya, que sempre estava imerso na bem-aventurança átmica, não sabia o significado de Maya. O Senhor sorriu diante desse pedido surpreendente e concordou em cumprir o desejo. Logo que eles partiram, Markandeya percebeu que nuvens escuras, ameaçadoras, estavam começando a se acumular no céu. Chuvas torrenciais começaram a cair, e apesar de ele estar sentado no pico de uma montanha, o oceano parecia estar subindo por todos os lados, de modo que Markandeya encontrou seu ashram, ashram quer dizer templo, lugar sagrado, correndo o risco de ser levado pela enchente. Ele foi incapaz de se salvar e de se afogar nas águas, e pela primeira vez na vida sentiu a emoção chamada medo. Flutuou por um tempo infinito nas águas do dilúvio, torturado por pontadas de fome e pela dor, incapaz de encontrar esperança e escapar. Sentiu como se tivesse estado nadando naquele oceano de samsara por todo o tempo. Ele perdeu toda a memória de sua vida anterior. Às vezes ficava totalmente submerso e outras vezes boiava. Ele clamou pateticamente ao Senhor para que o ajudasse e de repente viu uma folha delicada de figueira de Bengala boiando nas águas. Sobre a folha estava um lindo bebê, azul e com os olhos cheios de amor. O bebê segurava um de seus pezinhos com as duas mãos e chupava o dedo. Aquela era uma mensagem silenciosa para Markandeya, que de que o único recurso para aqueles que estavam se afogando no oceano do Sansara eram os pés de lótus do Senhor. Sansara é tudo que existe, que nós estamos nesse Sansara cósmico, estamos presos a esse Sansara cósmico. E a única salvação são os pés do Senhor, os pés de lótus do Senhor. Ao ver aquele bebê impressionante, o sábio se esqueceu de seus infortúnios e foi arrastado, sem que pudesse resistir, até o bebê. Quando esticou os braços para abraçá-lo, ele se sentiu sendo levado para dentro da criança através da respiração da criança.
dentro dela, porque a criança era o próprio Deus, ele foi respirado para dentro de Deus, para dentro da criança divina. Dentro dela, ele teve a visão do universo, como se lembrava de ter visto antes da inundação. O céu com todas as galáxias, estrelas, a terra, os oceanos, as florestas e as montanhas estavam todos lá dentro do coração da criança maravilhosa. Seu próprio Asharam também estava lá. Enquanto observava a cena, impressionado, ele foi expulso do coração do bebê por sua respiração. Mais uma vez, ele flutuava nas águas da inundação, e o bebê prodigioso estava na água, acomodado na folha de figueira de Bengala, fora do alcance. Dominado pelo olhar amoroso de soslaio do bebê, não é soslaio de lado, o sábio partiu nadando para pegá-lo, mas quando estendeu os braços, o Senhor desapareceu e Marcandeya se viu de novo, de volta ao seu ashrama no Himalaia, e percebeu que o enorme lapso de tempo que ele imaginou ter passado não foi nada além de um instante, como um piscar de olhos. Isso é muito interessante, porque é a nossa realidade. Todo o cosmos, como inclusive a própria física quântica afirma hoje, o tempo é ilusório, ele não existe, como o próprio espaço não existe, é Maya, é ilusão cósmica. Todo o teatro cósmico, com todos os seus dramas, não só na Terra, mas nos incontáveis mundos, passam na mente de Deus como um piscar de olhos, como um nada. Nós pensamos aqui na Terra, nossa, quanto sofrimento, como eu sofro, como os meus irmãos estão sofrendo, como todos nós estamos sofrendo. Mas isso na mente de Deus é apenas um piscar de olhos. E em realidade somos imortais, como afirma o Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Imortais, indestrutíveis, tudo passa, como afirmava a grande Teresa de Ávila, doutora da Igreja, a grande santa católica Teresa de Ávila, tudo passa. A quem Deus tem, só Deus basta. Ele havia acabado de viver a glória de Maya, de Vishnu, coisa que ele não conhecia, ele só conhecia a luz, só conhecia a bem-aventurança, aquele estado maravilhoso do samadhi, do êxtase da bem-aventurança. E ele queria conhecer o outro lado, a ilusão Maya. E foi então concedido a ele conhecer o sofrimento. O tempo todo não passa de um instante para o Senhor. Para ele não existe nem passado, nem futuro. Não existe nada além de um presente glorioso. Ao ver seu devoto naquele estado exaltado, o Senhor Shiva e sua consorte Parvati desceram para abençoá-lo. O sábio estava sentado com olhos fechados, meditando sobre a forma de um bebê divino. Quando é lindo você pensar em Deus como uma criança divina, como um bebê divino, ao invés de um homem velho de barbas brancas sentado em um trono de ouro a nos julgar. Deus é uma criança cósmica, uma criança divina, feita de puro amor divino. Quando percebeu que a visão tinha sido substituída pelas formas do casal divino, ele abriu os olhos e os viu parados diante dele. Shiva era da cor do raio, seus cabelos emaranhados estavam adornados com a lua crescente e vestia couro de elefante. Ele estava segurando o tridente, o porrete, o escudo, a espada e o arco, além do rosário de contas de Rudraksha. Esse aqui é o rosário de contas de Rudraksha. Rudraksha é uma semente sagrada, né, da Índia. Parvati, mãe de todos os mundos, estava de pé ao seu lado. A Parvati, que é a esposa de Shiva, ela é a própria Shakti, ela é a própria força cósmica. Shakti quer dizer poder. Não é? O homem se torna poderoso graças a Shakti dentro dele. A mesma coisa as mulheres. A Shakti é o poder divino. Shiva não é nada sem a Shakti, sem o poder, que é a mãe divina dentro de todos nós. É quando a mãe divina, a energia do Espírito Santo, ascende pelo conduto espinhal, como já falei, que ocorre a iluminação.
Parvati, mãe de todos os mundos, estava de pé ao seu lado. Levantando-se depressa, Markandeya prostrou-se diante de ambos e os exaltou. Shiva pediu-lhe que escolhesse qualquer dádiva. Markandeya, que tinha acabado de sofrer os efeitos de uma dádiva, respondeu: acabei de experimentar o efeito drástico da ilusão de Maya, de Vishnu. Eu não quero mais nada deste mundo. Tudo o que eu quero é uma devoção firme a seus pés e aos pés do Senhor Vishnu e a todos os seus devotos. O Senhor Shiva respondeu: ó grande e nobre alma, tudo o que pedir-lhe será dado. Você ficará livre dos três malhos da velhice e da morte. Seu tempo de vida se estenderá até a dissolução cósmica, como eu já lhe disse, quando o salvei da corda de Yama. Você terá o conhecimento do passado, do presente e do futuro, e também a completa renúncia e a total iluminação. Ver um homem santo pleno de renúncia é suficiente para purificar uma alma. Os próprios deuses anseiam por ver uma pessoa sagrada. Só ao vê-lo todas as pessoas se tornarão purificadas. Sua fama durará para sempre. Abençoando-o assim, o Senhor Shiva e Parvati saíram do local. Dizem que o sábio Markandeya ainda está meditando nas regiões solitárias do Himalaia, pronto para abençoar todos os devotos do Senhor. Então essa é a história de Markandeya. O mantra, como falei no início, é o Mahamrityunjaya. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Myrti Mukshyamamrita. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Myrti Mukshyamamrita. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya também é um mantra poderoso. Om são 5 sílabas. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shiva é aquele que destrói a morte, que destrói a ilusão, que nos leva de volta para casa, o rei dos yogis, acompanhado de sua consorte Parvati, a Shakti de Shiva. Muitos creem que entoar mantras, que para entoarmos mantras nós devemos saber sânscrito da forma mais perfeita, mais correta. Mas os Upanishads são textos que são comentários aos Vedas. O Upanishad significa sentar aos pés do mestre para ouvir. São comentários aos Vedas, que são os livros do conhecimento. Os Upanishads afirmam que para você entoar mantras, não necessariamente você tem que saber sânscrito da forma mais correta, porque senão somente os eruditos entoariam sânscrito. Nem mesmo os analfabetos, coitados, não poderiam entoar sânscrito. Existem 2 formas de conhecimento: o conhecimento inferior e o conhecimento superior. O conhecimento inferior, segundo os Upanishads, é o conhecimento dos próprios Vedas, da fonética, do ritual, da gramática, não é, da etimologia, da métrica, da astronomia. Esse é o conhecimento dito inferior. Inferior não significa que ele é descartável, não. Ele não é descartável. É fundamental, é importante. Se não fosse importante, eu nem estaria aqui falando com vocês a esse respeito. Então, é inferior no sentido de que existe um outro conhecimento que é maior. E esse outro conhecimento maior é justamente a devoção. Então, se você não sabe o sânscrito, eu mesmo, Alexandre, não sei sânscrito, não estudei sânscrito, mas se eu entoo com a verdadeira devoção, com o coração, com o meu coração em chamas de amor por Deus, como ele não vai me responder? Como ele não responderia um analfabeto que não sabe a gramática? Deus perscruta os corações, ele ouve os corações e não necessariamente os eruditos. Então, aqueles que conhecem o sânscrito, ótimo,
Mas não é isso que vai garantir a resposta divina. O que garante a resposta divina é o coração. É você colocar o seu coração e a sua mente de forma total, 100% aos pés de lótus do Senhor. Isso é para Bhakti. É o verdadeiro Bhakti. Existe o Bhakti egoísta. Bhakti, como já falei, é devoção. O Bhakti egoísta é Raga Bhakti, é o Bhakti apegado. Inclusive, Jesus condenou os fariseus por isso. Quando perguntaram a ele, Rabi, quer dizer, mestre, como devemos orar? E Jesus disse, não façam como os fariseus, que oram em voz alta para que os outros vejam que estão orando. Em verdade, eles já receberam o seu galardão, porque se o que eles querem é aparecer, é serem vistos, orando em voz alta, Senhor, nas esquinas, eles já foram vistos. Era isso que eles queriam? Bom, conseguiram. As pessoas já viram. Isso é Raga Bhakti, é o Bhakti apegado, vaidoso. O Bhakti autêntico é para Bhakti, é dentro, como Jesus ensinou. Ao contrário dos fariseus, vá para o teu quarto, fecha a porta, ou seja, fecha os sentidos, as indrias, emanas a mente ligada aos sentidos e ora ao teu Pai que te ouve em segredo, que te ouve em oculto. O que Jesus ensinou, que está na Bíblia, é yoga. O que está na Bíblia está nos Shastras indianos. Basta ler os Upanishads, os Puranas, basta ler os Shastras, pega a Bíblia, faz a comparação, tem o conhecimento esotérico profundo dos Shastras e o conhecimento esotérico da Bíblia, coloca lado a lado e você perceberá que a verdade é uma só. São os homens que criam as divisões, os sectarismos. A verdade é uma só. Então esse é o mantra, queridos, que afasta a morte, todo tipo de doença, todo tipo de infortúnio, Maha Mrityunjaya. Eu vou escrever agora no final da descrição, não se preocupem com o termo, com a pronúncia difícil. Vou escrever aqui na descrição assim que terminar a live e vocês poderão pesquisar no YouTube. Gratidão, gratidão, gratidão pela presença de vocês. Namastê, uma ótima noite. Tudo de bom a todos. Namastê, gratidão pela presença.